Graça e paz, irmãos e irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. Estamos chegando ao final de mais uma semana que o Senhor nos deu e com muita alegria nós agradecemos ao Deus bendito e eterno pela possibilidade que Ele nos deu de estarmos aqui através da live a cada manhã para esses momentos de gratidão, de louvor, de adoração, de meditação, de reflexão, e acreditamos que tem sido abençoador para você, para mim, esses momentos de comunhão no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos que nos acompanham a cada dia, porquanto a sua benignidade enche os céus e a terra, e nele a gente pode e deve confiar por causa da misericórdia do Senhor. Esperamos em Deus que a sua benignidade nos fortaleça a cada momento para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe e não esqueça, antes de deixar a live, compartilhe a nossa live e faça chegar a outras pessoas a mensagem que esta live transmite a cada manhã. Então compartilha, vamos lá, compartilhe, comente, curta. É tudo muito fácil, muito rápido e é um trabalho valioso que você presta à nossa live Gotas de Orvalho. E vamos à nossa meditação nesta manhã, neste final de semana. Nós ontem terminamos a nossa live dizendo do que Deus fazia no Egito enquanto Jacó chorava, acreditando que o seu filho tinha sido despedaçado por um animal feroz. E a gente concluiu também dizendo que José estava exatamente no lugar que Deus determinara para que ele estivesse. Ali seria o lugar em que ele ascenderia, ele tomava uma posição de ascensão, estaria se subindo ao maior posto no governo do Egito. Ele tornou-se o governador, mas não somente o governador, mas assim uma espécie de pessoa de extrema confiança de Faraó, que dominava o Egito naqueles tempos. Então José estava no lugar indicado por Deus, no lugar orientado por Deus, no lugar preparado por Deus para governar o Egito. Agora você há de pensar, se ele estava no Egito, então aí começaram as bênçãos. Que nós pensamos muito em bênçãos. A gente não pensa em retrocessos, a gente não pensa em dificuldades, a gente não pensa em lutas que a gente tem que passar para conquistar alguma coisa, a gente não pensa em reveses, a gente não pensa
em as dificuldades normais da vida. É por isso que a gente acredita muito que você, nós somos a menina dos olhos de Deus e, portanto, não vai ser preciso usar colírio. Deus nos colocou no lugar que Ele quer, nós estamos no lugar que Ele indicou e agora é só bênçãos para contar. Está longe, pelo menos foi a experiência de José. Pode ser que a sua experiência e a minha experiência, porque as experiências elas são diversas, com você acontece de um jeito, comigo do outro, com o outro de outra maneira, e por aí vai. Pode ser que você chegou no lugar onde será abençoado e a bênção realmente começou acontecendo. Mas no caso de José, ele teve ainda um caminho longo para começar a ser bênção de fato e de verdade. E olhe que José é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus. Ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido pelo seu discípulo, chamado Judas, o vendeu para os seus algozes. E José tornou-se assim, a sua história nos dá muito a pensar em uma comparação, em uma tipificação do próprio Jesus Cristo. Mas, por enquanto, esse não é a nossa questão. Eu disse isso somente para lhe deixar inteirado de que José não era um qualquer, ele era uma pessoa especial. Mas ele teve uma vida de contradições, de dificuldades, de lutas, a toda a prova para chegar onde chegou. E você não se admire se acontecer assim também com a gente. A gente começa na igreja, começa bem, vai às orações e aquela coisa toda, e tem a compreensão de todos os irmãos da igreja, do pastor da igreja, e de repente você começa a dizer duas palavras, a ligar duas palavras, e aí, já pensa que já pode viver sem ninguém. Eu agora descobri o lugar da bênção é esse aqui e eu não preciso mais de ninguém. Vou embora, vou viver vou fundar meu ministério. Eu vou fundar meu ministério. Eu tenho tudo, eu sei de tudo, e aí vai. E às vezes a bênção está longe ainda e o ministério longe de ser fundado. E às vezes fundam, mas logo após afunda. Esse é o problema, minha gente. Esse é o problema. A gente não está nas mãos de Deus. Ele não tem um projeto para você? Tem. Então aguarde que ele no tempo certo, no seu tempo, ou quando eu digo no seu tempo, não é no tempo de Deus não, porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, e a gente não suporta viver e andar no tempo de Deus, é simplesmente impossível. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Você aguenta esperar 1000 anos? Não aguenta. Então, se eu vivo 80 anos, ele vai preparar os projetos que tem para a gente
naquele período de 80 anos. E esses 80 anos é o meu tempo. Mas você morre cedo, como morreram os reformadores. Normalmente eles morreram muito cedo, com 60 anos, 50 e poucos anos, tiveram alguns que morreram tão cedo assim, mas Deus preparou no tempo deles, na idade que lhes foi permitido. Deus preparou que eles fizessem muito para a glória do seu nome e para a exaltação. Então, não se aperreie, não se perturbe. Eu vou morrer e os projetos de Deus não vão se cumprir. Eles podem ser 1000 projetos e você pode viver somente 40 anos. Ele preparou, Deus é organizado. Não pense que ele é desorganizado como você e eu, não. Ele preparou todos os projetos naquele período de 40 anos de vida. E você, durante os 40 anos, alcançará o que ele projetou para você. Pode ficar tranquilo. Esse negócio de no tempo de Deus é falta de responsabilidade espiritual. E as pessoas ficam enganando os crentes com essa história mal contada. Pois bem, no tempo de José, ele chegou no Egito, começou a prosperar. A gente vai ver isso a partir de segunda-feira, se Deus quiser, estivermos aqui para apresentar a live. Ele começou a prosperar, fez prosperar a casa do seu senhor, que era um cidadão conhecido como Potifar, alto funcionário do reino de Faraó, homem de confiança de Faraó. E José fez prosperar a casa de Potifar. E aí alguém, ou o próprio José, talvez pensou: bom, agora eu estou no apogeu da minha história. Mas tinha uns sonhos ainda para se cumprir. E José não ia morrer antes que aqueles sonhos se cumprissem, porque ele tinha tempo suficiente para o cumprimento de todas aquelas coisas acontecerem. Portanto, nós observamos que a história de José, como também a nossa história, quem escreve é o Senhor. E não adianta a gente queimar etapas, não adianta a gente achar que pode fazer, independentemente pode fazer, não adianta que a gente pode fundar o nosso ministério. Aí há milhares de igrejas por toda parte, e alguém diz: é bom, eu não sei para quem é bom, mas a gente tem igrejas por toda parte, e do dia para a noite essas igrejas se esfacelam, desaparecem. Foi que houve o projeto de Deus para aquele irmão. O tempo terminou, irmão, o tempo dele. Deus não faz isso, não, Senhor. Quem faz isso são os ambiciosos, invejosos, aqueles que não temem o conceito de Deus, que não se submetem à grandeza e à misericórdia de Deus. Mas nós estamos avisados, Deus é fiel e Ele vai cumprir todos os seus projetos em nossa vida. Abençoar a casa de Potifar foi grande coisa, é tanto que José mereceu toda a confiança de Potifar, porque a Bíblia diz que Deus era com José. E José, o próprio José, prosperou também, porque Deus era com ele.
E tudo quanto ele colocava a sua mão prosperava. Por quê? Porque Deus era com José. Então a história de José, a minha história, a sua história, Deus é quem traça, Deus é quem dá rumo, Deus é quem dá norte, Deus é quem dá vitória. E portanto a gente pode e deve esperar tranquilamente. E você não vai morrer antes de todos os projetos se cumprirem na sua vida. Pode ser que tenha alguma coisa no meio que não foi Deus que projetou. E aí você morre antes. Mas, sendo Ele que projetou, você vive 500 anos, mas os projetos de Deus se cumprem na sua vida. Deus abençoe. E vamos orar, colocar aqui o nome dos irmãos e irmãs que estão conosco. Há alguns nomes de irmãos e irmãs que não aparecem na nossa relação aqui na live, mas a gente nota que elas aparecem aqui enquanto eu estou falando, aparece a foto dessas pessoas e a gente vai aqui agradecer a nossa irmã das Dores Costa, que a cada dia está ali assistindo, participando, orando conosco da live Gotas de Orvalho. Irmã das Dores Costa, irmã Ana Célia, Saúde Lopes, a irmã Rita Daniel, Maria de das Dores, Maria Feitosa. Essas irmãs estão todos os dias diante do Senhor, juntamente conosco. A irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, onde estaremos hoje, se Deus quiser, para o culto aí com os nossos irmãos e irmãs. Aí temos a irmã Arineide Freire, lá do assentamento Milagres. Um abraço. Irmã Diana Holanda, do Encanto, presbítero Genilson Paiva, de Santa Cruz. Irmã Raimunda Marinho, do Rio Novo. Deus abençoe. Arivanilza Germano, a nossa irmã Arivanilza, aí a Deus abençoe a ela e a sua família, aí em Minas Gerais. Sila Fernandes em Apodi, Jacilene Noronha também em Apodi, presbítero Ginaldo e Salete Oliveira em Apodi, Aparecida Oliveira na comunidade do Carpina, no Apodi, Mirelle Kelly Poinha no sítio Reforma, também em Apodi, Maria Leide em Apodi, Soledade Martins, Apodi, Gesiane Fernandes em Pau dos Ferros, Mara Rebouças em Santa Cruz, acompanhando todos os dias a nossa live. Deus abençoe. Temos ainda a nossa irmã Antônia Amara Silva em Pau dos Ferros, a Raitácia Oliveira em Apodi, Camila Alves em Apodi, Keila Cimeia em Apodi, Jailda Fernandes em Severiano Melo. Deus abençoe a todo esse povo, para a glória do seu nome. Temos mais ainda aqui Edith Florencio em Apodi, Ilka Alves em Sororoca. Deus abençoe. Janaína Fernandes também em Sororoca. Sonária Nara em Apodi, Valdemiro Júnior em Apodi, Damares Gomes, Vânia Lúcia em Apodi. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e amigos também que acompanham a nossa live Gotas de Orvalho. Vamos, portanto,
agora está diante do altar de Deus. Vamos clamar ao Deus dos céus. Você ora pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. E a gente vai interceder ao Pai Celestial, porquanto Ele é fiel e nele a gente pode e deve confiar. Vamos orar? Vamos estar diante da presença do Senhor. Levante assim a sua mão. Pai Celeste, nós te adoramos, te bendizemos e exaltamos o teu nome por causa da tua santidade. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte, que o teu Espírito, que é santo e soberano, seja derramado em cada coração, através das manifestações, com os dons do Espírito para cada irmão e cada irmã. Abençoe os que estão necessitados, que nesta manhã sejam guardados, renovados, abençoados, transformados, que o toque da tua graça encha cada coração da sua benignidade e da sua santidade. Estende as tuas mãos para curar, para abençoar, para renovar. Visita homens e mulheres e enche-nos da graça soberana do teu Espírito, que é santo, ó Senhor. Te agradecemos, te bendizemos e louvamos o teu nome, porquanto o Senhor é fiel e no Senhor a gente pode e deve confiar. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço a todos e não esqueça de compartilhar. Amanhã é sábado e depois, obviamente, é domingo. Não teremos live amanhã e depois, mas segunda-feira, se o nosso Deus permitir, às 6 da manhã, nós estaremos aqui para mais uma live Gotas de Orvalho. A Deus, portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor por causa da sua santidade. Vamos continuar confiando, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É desse jeito.